Vamos para mais uma questão, colocando aqui. Ano 2014, Banca Vunesp, concurso de escrevente técnico judiciário. Diz o enunciado, nos termos do quanto expressamente prescreve o artigo 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Nessa hipótese, presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva e com base unicamente no dispositivo de lei citado, está autorizado o juiz a decretar a prisão do acusado? Então fica aqui a pergunta, né? Está autorizado o juiz a decretar a prisão do acusado? Bom, o enunciado, ele já nos deu uma dica de que ele quer a resposta com base no artigo 366 do CPP. E nas nossas aulas, nós deixamos bem claro que esse artigo 366 do CPP, ele só vai poder ser aplicado no processo penal se o acusado tiver sido citado por edital. Certo? Ou seja, para as outras modalidades de citação, nós não vamos aplicar o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então essa é uma informação extremamente importante que nós devemos saber a respeito do artigo 366 do CPP. Certo? Então o réu tem que ter sido citado por edital para podermos aplicar o artigo 366. Mas o réu ter sido citado por edital é apenas um dos requisitos previstos no artigo 366. Um outro requisito, além do réu ter sido citado por edital, é ele não comparecer e nem constituir advogado. Ou seja, a lei entende o seguinte, se o réu é citado por edital e a citação por edital, ela não é uma citação real, porque eu não tenho certeza se o réu tomou conhecimento da citação, portanto, a citação por edital, a doutrina e a jurisprudência a denominam de citação ficta, tá? Ou seja, é uma ficção jurídica a citação por edital. Porque, na verdade, ninguém acompanha os jornais diariamente, os diários oficiais diariamente, para ver se você recebeu um edital de citação hoje ou ontem. Ninguém acompanha, ninguém faz isso. Então, por isso, ela é chamada citação ficta, a citação por edital. Diferente da citação por mandado, que é aquele documento chamado mandado de citação, expedida por ordem do juiz, né, lavrada no cartório do fórum e entregue ao oficial de justiça para cumprimento. Neste caso, o oficial de justiça, de posse do mandado de citação, vai até o endereço que consta no mandado, procura a pessoa do réu e, o encontrando, ele é citado. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, a citação foi real, porque aí nós temos a certeza que o réu, ele teve conhecimento da citação, certo? Muito bem. Só que, nesse caso, a citação é por edital. Então, a citação do réu foi por edital no processo penal, ele não compareceu, ele não constituiu advogado, aí suspende o processo, suspende o prazo de prescrição, o juiz pode determinar a produção antecipada das provas no processo, porém não é qualquer prova que a lei permite o juiz, nesse caso, produzir. A lei só vai permitir o juiz produzir aquelas provas consideradas urgentes, ou seja, com risco de perecimento, se não forem produzidas. Tanto porque, se o processo foi suspenso, ele só será retomado quando o réu um dia for encontrado, né? Nesse meio tempo, as provas urgentes, assim consideradas, elas vão se perder, porque nós não sabemos quando o processo será retomado. Tá? Nessa hipótese, diz o enunciado, presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva, e com base unicamente no dispositivo de lei citado, e o enunciado citou o dispositivo, que é o 366,
Está autorizado o juiz a decretar a prisão do acusado? Alternativa A, sim, desde que o acusado já tenha sido anteriormente condenado por outro crime. B, não, nunca. C, sim, prisão preventiva. D, sim, prisão temporária. E, sim, desde que o crime seja inafiançável. Apenas a título de curiosidade, para vocês saberem, existe uma diferença entre prisão preventiva e temporária. Aliás, são várias as diferenças, mas eu só vou citar uma para vocês. A prisão temporária, veja que o próprio nome já diz, prisão temporária. Há um tempo fixado em lei para essa prisão. A prisão preventiva, ela não tem prazo legal. Ou seja, o sujeito, ele vai ficar preso preventivamente pelo tempo que for necessário. Pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano ou até mais. Já a prisão temporária não. O código fixa um prazo onde o sujeito irá ficar temporariamente preso por aquele prazo. Tá? E na prisão preventiva não há prazo estipulado por lei. Tá? O sujeito vai ficar preso pelo tempo que for necessário. Tá? E que nada tem a ver com condenação, hein? Tá bom? Alternativa E, desde que o crime seja inafiançável. Bom, então com base nessa explanação que fizemos a respeito do enunciado e das alternativas, vamos para a fundamentação. Então aqui nós temos o artigo 366 do CPP, que foi mencionado no enunciado. Então ele diz, se o acusado, quando ele fala se o acusado, então nós já vamos afastar isso aqui e nós não vamos aplicar esse dispositivo nem para vítimas, nem para testemunhas, nem para qualquer outro sujeito do processo. Nós vamos aplicar apenas, então, somente para o acusado, porque o artigo diz se o acusado. Bom, para aplicarmos o 366, a única modalidade de citação que o dispositivo prevê é a citação por edital. Mas, professor, e se o acusado é citado por edital e comparece ao processo? Comparece à audiência, por exemplo? Ou constitui advogado que formula a defesa dele no processo? Nesse caso, eu passo a ter a certeza que ele tem conhecimento do processo, da acusação e da necessidade de defesa e eu não vou suspender nada. Aliás, nem vou aplicar o artigo 366. Eu só vou aplicar o artigo 366 se o acusado for citado por edital e ele não comparece ao processo, não comparece à audiência, não comparece ao fórum e tampouco constitui advogado. Ou seja, é um mais o outro, tá? Se ele não comparece, ou melhor, se ele comparece mesmo sem constituir advogado, ele compareceu. O processo prossegue, tá certo? E nós não aplicamos o 366. Se ele não comparece, mas constitui advogado, e o advogado vai comparecer ao processo, neste caso também não aplicamos o artigo 366 e o processo prossegue. Aqui, então, os requisitos são cumulativos, coloca um sinalzinho de mais. Então ele não pode, o acusado, nem ele comparecer e nem ele constituir advogado, um mais o outro. Nesse caso, o que é que nós fazemos? Nós vamos suspender o processo, tá? Nós vamos suspender o processo. Porque suspendendo o processo, nós não prejudicamos o direito de defesa do réu. Ou seja, o processo não tramita, provas não são produzidas e o réu não é prejudicado por um ato processual do qual ele não teve conhecimento, já que a citação por edital é meramente fictícia. Certo? Só que, por outro lado, precisamos também defender os interesses da sociedade, do Estado, que tem o direito de punir o réu que praticou, em tese, uma infração penal. Então, não seria justo suspender o processo e deixar que o prazo de prescrição, que é aquele prazo que o Estado tem para punir o criminoso, fluísse até prescrever e o Estado perdesse o direito de punir e o réu saísse impune. Então, nesse caso, nós não apenas vamos suspender o processo, protegendo os direitos do acusado, como nós vamos suspender também o prazo prescricional. Ou seja, suspendendo o prazo prescricional, o Estado não vai perder o seu direito de punir. Então, nós estamos protegendo com a suspensão tanto
tanto o direito do réu, com a suspensão do processo, quanto o direito do Estado, da sociedade, suspendendo a prescrição, porque aí o Estado não vai perder o seu direito de punir. Muito bem. Só que veja, as provas consideradas urgentes, se elas não forem produzidas a tempo, elas se perdem. Então, nesse caso, pode o juiz, veja que ele não é obrigado, mas vai ficar a critério do juiz, podendo o juiz, diz o artigo, determinar a produção antecipada. Por quê? Por que é antecipada? Porque a produção de provas ela tem um momento certo no processo. Só que esse momento certo não vai chegar porque o processo está suspenso logo no início. Ok? Então, para isso, o juiz ele vai como que inverter as fases e aquelas provas que ele considerar urgentes, elas serão produzidas, só que antecipadamente, porque seria antes da fase normal de produção de provas. Por isso que é chamada produção antecipada. Mas veja, se cair na prova que o juiz vai produzir toda e qualquer prova, está errado. O juiz vai produzir posteriormente as provas urgentes, também está errado, porque a produção é antecipada. O juiz não vai aguardar a fase própria, porque como o processo vai ser suspenso, não vamos chegar na fase própria. Por isso que a produção é antecipada. Tá? Então, o certo é, memorize apenas as provas consideradas pelo juiz urgentes é que serão produzidas antecipadamente. Tá? Agora vejam, se for o caso, quer dizer que o juiz não está obrigado. Tá? Quer dizer que não é a hipótese legal prevista, digamos assim. Se for o caso, nos termos do artigo 312, que prevê os fundamentos da prisão preventiva, se for o caso, o juiz decreta a prisão preventiva do réu citado por edital, que não compareceu, não constituiu advogado. Certo? Então nós temos aqui pontos importantes a destacar. Primeiro, eu só vou aplicar a quem é acusado. Não aplico esse dispositivo a vítimas nem testemunhas. Segundo, a modalidade citatória para que eu possa aplicar esse dispositivo é citação por edital. Nenhuma outra modalidade de citação. Terceiro, requisito que é cumulativo. Aqui, ó. Terceiro, nem o acusado citado por edital vai comparecer e ele também não vai constituir advogado. Tá. Quarto, suspenderemos o curso do processo. O processo ele não vai prosseguir, porque ele vai ficar suspenso. Quinto, a prescrição, que é o prazo que o Estado tem para punir o réu, também ficará suspenso. Sexto, apenas as provas consideradas urgentes é que serão produzidas antecipadamente pelo juiz. E sétimo, se for o caso, desde que atendido o que diz o artigo 312, que trata das hipóteses, dos fundamentos da prisão preventiva, o juiz poderá, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Não é prisão temporária, é prisão preventiva. Então, se for decretada a prisão preventiva e o réu, ou melhor, o acusado, um dia for abordado numa blitz policial, for tirar um documento e a autoridade consultar o banco de dados da polícia, vai aparecer o mandado de prisão, ele vai ser preso. Quando ele for preso, então o processo, já que ele foi achado, o processo ele vai ser retomado, certo? Vai cumprir as suas fases normais até chegar à sentença, ok? Muito bem. Então, com base nisso, vamos à resposta. Com base unicamente no dispositivo de lei citado, que é o artigo 366, está o juiz autorizado a decretar a prisão do acusado? Alternativa A. Sim, desde que já tenha sido anteriormente condenado. Veja, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tá certo? O fato dele ter sido anteriormente condenado não é motivo para, na circunstância do enunciado, aplicarmos o artigo 366
e o juiz decretar a prisão do acusado pelo fato de ele ter sido condenado anteriormente. Essa situação prevista na alternativa A, ela não está no artigo 366 do Código de Processo Penal. B, não, nunca, nunca também não. Que veja, o juiz não é obrigado, assim que suspende o processo, o juiz não é obrigado a decretar a prisão preventiva, mas se for o caso, ele vai decretar a prisão preventiva. Alternativa D, o artigo 366 não trata da prisão temporária. O artigo 366 trata da prisão preventiva e não temporária. Alternativa E, desde que o crime seja inafiançável, veja, ser afiançável e inafiançável, o artigo 366 não se refere a isso. Tá? O artigo 366 diz o seguinte, preenchidos os requisitos, o juiz, se for o caso, decreta a prisão preventiva do acusado. Ponto. Então, correta é a alternativa C.